Para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamentos e eu vou começar a ensiná-los a como iniciar o planejamento do casamento, como e por onde começar. Na verdade, eu acho que essa é uma das dúvidas mais comuns dos casais. Os casais, na hora de começarem a planejar o casamento, eles ficam muito perdidos por onde começar, o que eles fazem primeiro, quem contratam primeiro. Mas existem algumas dicas, assim, alguns planejamentos que a gente pode se organizar e começar antes de fazer todas as pesquisas. Então, eu sempre gosto, quando eu marco alguma reunião com o casal, que está bem no início do processo, eu sempre gosto de fazer 4 perguntinhas, que é quando, para quem, quanto e como. Vamos falar desses quatro itens básicos um pouquinho mais para frente, mas assim, coloquem na sua cabeça, é muito importante a gente ter essas informações em mãos. Vou já explicar um dos primeiros, que é o quando. É sempre legal os noivos já saberem se tem uma data muito importante para o casamento. Às vezes é um aniversário de namoro, a data que foi pedido em casamento, a data de aniversário de noivado, uma data muito especial. Já tive casais que se casaram na mesma data do casamento dos pais, como uma forma de homenagem e também como uma forma de inspiração. Se é um casamento que deu certo, eles querem isso para eles também. Então, muito legal vocês primeiro pensarem no quando. Quando a gente pensa no quando é esse casamento, muitas coisas podem influenciar. Às vezes é uma época que tem mais descontos, é uma época de baixa procura, ou o contrário pode acontecer, às vezes é uma época de muita procura, então os espaços eles ficam um pouco mais caros, os orçamentos acabam se tornando um pouco mais caros. A época da primavera, que é a nossa época mais procurada, de setembro a novembro, é uma época muito boa para se casar. O clima é favorável, o tempo, o estilo, as cores do céu, de tudo. Então, é uma época muito procurada. Talvez essa época seja mais difícil de vocês conseguirem economizar, caso esse seja o intuito. Se o intuito é economizar, a época de agosto, por exemplo, um pouquinho antes, já é uma época muito legal de fazer evento. Janeiro, fevereiro também é muito bom para a gente fazer eventos mais econômicos. Então, quando a gente pensa no quando, a gente já imagina que esse quando ele vai impactar em tudo do seu casamento. Então, é muito importante você ter ideia mais ou menos de quando você pretende se casar. Isso facilita na hora de vocês levantarem os orçamentos, porque com certeza vai ser a primeira pergunta de todo mundo. Quando vocês pretendem se casar? Se vocês deixarem essa data aberta, é possível também o espaço que vocês forem se casar, eles vão trazer as opções dentro desse quando mais aberto. Mas quando vocês já têm uma ideia básica do que vocês pretendem para o casamento, facilita bastante na hora de negociação. Então, primeira dica tá aí. Quando? Pensem, planejem, verifiquem o que seria mais confortável para vocês em relação ao planejamento do casamento. Então, pensem numa data ou numa época. Imaginem que, quando a gente pensa numa data de casamento, vamos supor, eu quero casar no dia 1º de janeiro. Então, a gente tem que imaginar se esse dia vai cair durante a semana, se ele cai durante o final de semana, se é um sábado, se é um domingo. Isso também influencia em valores e também em disponibilidade. As datas que geralmente mais saem para casamento são os sábados, são as datas que os noivos mais procuram. Então, quanto maior a procura, geralmente maiores os orçamentos. Quando os casamentos acontecem, por exemplo, durante a semana, são datas com menores procuras. Quanto menor a procura, mais fácil a gente tem de negociar esses valores com os fornecedores. Então, é muito importante que vocês tenham em mente a época que vocês vão se casar. E se é um dia de semana específico, se você quer casar num sábado, se é imprescindível esse negócio de casar no sábado, se pode ser num domingo, se pode ser numa sexta, isso tudo influencia muito na questão de orçamento. Então, cada fornecedor vai trabalhar de uma forma, mas é muito importante que vocês tenham uma base de quando vocês pretendem se casar. Um outro ponto que eu deixei aqui anotado é sobre o horário de casamento. Vale lembrar que alguns espaços,
eles fazem a comercialização de 2 eventos por dia. E como que funciona isso? Por exemplo, às vezes é um cerimonial que começa às 11 horas, uma festa que vai terminar pelas 4 horas mais ou menos, e um outro cerimonial que vai começar às 8 e vai terminar de madrugada. Então, quando você pensa em planejar o seu casamento, é muito importante que você saiba o horário que você quer se casar, para que você não caia, de repente, em algum espaço ou que tenha limitações em relação ao horário. Se você quer se casar no pôr do sol, entende que os espaços que fazem esses 2 casamentos por data talvez não atendam o seu evento, porque o pôr do sol ele vai ser ali na base das 4, 5 horas da tarde. Esse é o horário que o primeiro casamento está saindo e o segundo ainda não entrou, é um horário que para ele está vago. Mas como ele tem esse planejamento de vender 2 eventos por data, é muito importante que você já deixe isso refinado. Outro espaço que costuma, geralmente, ter mais de um casamento por data são as igrejas. Então, vai basear muito, às vezes, no local da igreja que vocês pretendem se casar, para vocês levarem o horário para a recepção. Outro ponto sobre o horário importante também. Quando a gente pensa em limitações, alguns espaços, alguns buffets, recepções, elas estão inseridas em bairros que são residenciais. Portanto, muitas vezes eles têm limitações em relação ao horário de término desse evento. O evento tem que terminar às 10 horas da noite, o evento tem que terminar à meia-noite, 1 hora. Então, quando vocês têm o quando e o horário desse casamento, vocês conseguem entender se o espaço que você está pesquisando, se ele se adequa à sua necessidade ou se você pode se adequar à necessidade do espaço. Quando a gente alinha as expectativas bem no comecinho do planejamento, não tem por que dar errado. Quando a gente já sabe que de repente vocês vão ter que adiantar um pouquinho a cerimônia ou atrasar um pouquinho a cerimônia daquilo que estava na cabeça de vocês no início do planejamento, vocês estão dispostos a fazer essa troca, não tem por que dar errado, não tem como dar errado, porque a gente já está acatando. Então é bastante importante que vocês tenham esse cuidado na hora de fazer a escolha de data e horário do seu casamento. Um outro ponto que eu acho bastante importante na hora de a gente começar o planejamento do casamento é a gente pensar na quantidade de convidados. Então, para isso, obrigatoriamente os noivos acabam tendo que fazer uma pré-lista de convidados. Não precisa ser uma lista muito complexa, com nome, sobrenome, mesa, nada disso, mas que seja uma lista que seja funcional, que você coloque o nome do seu convidado, se ele tem acompanhante ou não, se tem crianças ou não, para você entender qual é o tamanho desse casamento. Isso é importante no quesito capacidade do local. Não adianta, se você tem 250 convidados, contratar um espaço para mini wedding que cabem 100 pessoas. E depois que você faz a contratação do espaço, não queira dor de cabeça de ter que adaptar esse casamento. É muito difícil para os noivos. Eu acho que o ponto mais complexo do casamento é a lista de convidados. Então, se você já faz essa lista bem no comecinho do seu planejamento, mesmo que seja uma pré-lista, você já tem ideia da quantidade de convidados que você tem e que você pode ou não abrir mão. Então, deixe isso já agendado, planeje isso com antecedência, formate uma listinha de convidados, coloca lá no papel, seja numa planilha no Excel para facilitar a contagem. Escreve lá quais são as quantidades de convidados, para quando você iniciar as suas pesquisas, você já tenha uma base de qual é a dimensão do seu casamento, se é um mini wedding, se é um micro wedding, se é um casamentão, se é um casamento mais, um número mais assim, que a gente mais costuma fazer, que é 150, 200 convidados, enfim. É muito importante que vocês tenham essa base para vocês começarem a pesquisas de vocês. E aí a gente entra no próximo tópico, que eu acho que é o mais complicado de todos. Façam o orçamento desse casamento. E quando eu digo o orçamento desse casamento, eu estou trabalhando com todos os valores. Seja o valor que você e seu parceiro, sua parceira, que vocês recebem por mês, o quanto vocês podem disponibilizar disso que vocês já têm, ou se vocês têm uma reserva financeira, o quanto vocês podem disponibilizar
para o casamento como um todo, para ele no projeto completo, e quanto vocês podem disponibilizar mensalmente. Às vezes a gente parcela, a gente vai pagando aos poucos esses casamentos, então é importante que vocês tenham uma noção de quanto vocês podem e quanto vocês querem investir. Às vezes o casal ele tem o dinheiro, tá ali guardado, mas não é uma coisa que ele quer gastar menos do que ele tá guardado, e tá tudo bem. Isso vai muito de acordo com o seu planejamento. Então, faça um planejamento financeiro, coloca lá uma planilhinha, quanto vocês já têm guardado, se não tem nada guardado, quanto vocês podem disponibilizar mês a mês para efetuar esse casamento. E planeja, Neia, eu vou casar daqui a um ano. Daqui a um ano, quanto de dinheiro você teria se você estivesse guardando desde o primeiro dia? Planeje isso para que as coisas não fujam do orçamento de vocês e cheguem no meio do planejamento a gente tenha que rever alguma coisa. Isso causa muitas frustrações nos noivos, causam muitas brigas, afinal, quando a gente percebe que a gente não tem mais o dinheiro para colocar ali dentro daquele casamento, a gente acaba se desentendendo com o nosso parceiro. E o casamento é um momento tão gostoso, é um momento de prazer, é um momento de você compartilhar com o seu parceiro, não de você brigar. Quando você já deixar esse planejamento orçamentário muito alinhado com as expectativas do casal, fica muito mais fácil de vocês saberem quanto vocês podem e quanto vocês querem investir. E dentro disso, trabalhar com as indicações, com as pesquisas de fornecedores que estejam dentro da realidade de vocês. Afinal, não adianta nada a gente pensar que a gente quer gastar aí 10 mil reais e de repente gastar 100 mil reais. Assim, a proporção é muito grotesca, assim, para a gente poder calcular. Claro que a gente entende que é um evento social, que pode fugir um pouquinho do orçamento, mas não triplicar, não quadruplicar de valores. É muito importante que vocês tenham esse planejamento orçamentário desde o início. E o próximo item, depois que a gente já pensou na data, depois que a gente pensou na quantidade de convidados, depois que a gente já pensou no quanto a gente pretende investir, aí a gente abre a cabeça e vai sonhar. Porque aí a gente vai passar e entender qual que são as expectativas para esse casamento. Se a expectativa é de um casamento na praia, pé na areia, de frente para o mar, se a expectativa é outra, se a expectativa é no campo, pôr do sol, um casamento mini wedding, um casamento bem intimista, se a ideia é o casamento, um elopement, que é quando só os noivos vão para esse espaço para fazer essa cerimônia, que é uma cerimônia a dois. Quando você já tem tudo que você pode investir, quando você pretende fazer, para quantas pessoas, você deixa a sua mente liberta para pensar, mas também trabalhando dentro das suas realidades. Pensa lá, se você quer casar numa igreja, se depois da igreja você vai ter uma recepção, se você vai ter uma festa. Pensa também se você quer casar na praia, se para os seus convidados, se para o seu planejamento, se para a sua vida isso vai ser confortável. Então, o como do projeto é muito importante, senão, hoje a gente tem tantos espaços para casamento, se a gente não coloca um limite, ou pelo menos um norte de busca, a gente vai começar procurando um espaço no campo, depois vai para uma igreja, depois vai para não sei onde, aí vai para ir para a praia. É tanta informação que vocês vão ficar confusos. Então, coloque um planejamento para vocês. Pense o que seria o melhor cenário. O melhor cenário é eu casar na praia. Tá bom. Você já sabe quanto você pode investir, você já sabe para quantas pessoas você quer esse casamento e você já sabe a época. E aí a gente vai para a parte de pesquisa. A mesma coisa se isso for para uma igreja. Meu sonho é casar numa igreja. Você já sabe para quantas pessoas essa igreja tem que comportar. Você já sabe se a época do casamento, se ela está disponível ou não. E você já sabe o quanto você pode investir, se essa igreja está dentro do seu planejamento financeiro. Facilita muito você começar todas as pesquisas dessa forma. Olha, o Fê é um dos nossos clientes, passando para deixar um oi para a assessora top. Eu acho que eu sou muito, muito sortuda, na verdade. Eu tenho uma gama de casais, uma gama de clientes que são muito agradáveis, muito gostosos, assim, de
partilhar, de conversar, de planejar o casamento com eles. Acaba que parece que nem é um trabalho às vezes. É um trabalho porque dá muito trabalho planejar um casamento. Mas não é quando a gente já refina todas essas informações, todos os detalhes, as coisas vão correndo tão tranquilamente que os noivos eles ficam felizes e os noivos felizes, a assessora feliz também. E falando em assessora, eu queria falar também, óbvio, puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado de assessoria. Muitos assessores, cada assessor na verdade tem uma forma de trabalho diferenciado. Então, existem aqueles assessores que eles pegam o projeto desde o início, quando os noivos viram e falam assim, vamos casar. E aí, ele vai fazer essas mesmas perguntas que eu fiz para vocês. Quando, como, para quem, quanto vocês querem investir, para eles poderem direcionar o casal na direção certa. Existem outros casais que já fazem todo o planejamento pré do casamento, já vai atrás da igreja, já sabe onde vai casar, já vai para a recepção, já contrata fotógrafo e pega a assessora, contrata a assessora para refinar os detalhes, para maestrar, para coordenar aquela fase final, que os noivos não têm o controle total. Então, é muito importante. A assessora, ela vai ser, assim, gente, a melhor amiga de vocês, o ponto de equilíbrio. Às vezes, quem acaba ditando algumas ideias, algumas regras que os noivos, por não fazerem e não terem esse contato diário como nós temos, às vezes vocês não têm nem ideia do que está precisando. Às vezes, os noivos pensam que eles precisam de uma coisa que, na verdade, nem precisa, investe em uma coisa errada. Enfim, é muito importante que vocês tenham essa parte da assessoria. Julgo dizer, assim, sei que é puxar para o meu lado, mas, assim, é muito importante que vocês tenham esse controle, que vocês tenham essa assessora para direcionar como serão as contratações desde o início. Quando vocês entendem o que vocês têm, o que vocês esperam e o que vocês querem para o casamento, é muito mais fácil de vocês acertarem nas contratações. É difícil quando os noivos começam a fazer as contratações muito por conta própria e aí de repente encontram um fornecedor ou outro que não é tão legal, que não é tão justo, que acaba fazendo uma venda, que esconde algumas informações ou que dá aquele duplo entendimento nas informações. Quando os noivos passam por isso, o processo do casamento fica tão difícil, tão difícil de suportar, assim, acaba sendo chato. Quando os noivos já sabem o que querem, como querem, onde vão, o que fazem, é muito mais fácil da gente se adaptar a esse sonho e tirar ele do papel mesmo, fazer tudo acontecer no dia. Outro ponto importante, quando a gente está planejando o casamento, é muito legal e é muito, muito, muito importante a gente pensar no que é essencial para o casal. E não é só o que é essencial para os convidados, para o pai, para a mãe, é o que é essencial para o casal. Tem o casal que gosta, o meu sonho é ter uma escola de samba na minha festa. Se é o seu sonho, vamos colocar ele desde o início no planejamento. Coloca lá na sua planilha de orçamento que você vai comprar esse item, que você vai contratar uma escola de samba. Coloca lá para o espaço que você for contratar que o seu sonho é ter uma escola de samba. Entenda se ele tem isolamento acústico para isso, se ele tem estrutura para receber um grupo de samba. É muito importante, senão de repente você contrata um espaço e na hora que você vai contratar a sua escola de samba, que é o sonho da sua vida, não tem assim, a estrutura mínima necessária, não tem isolamento acústico. Acaba que acontece o quê? Você vai ficar frustrado por não ter um item que sempre foi o seu sonho. Então é muito importante que você já deixe isso alinhado desde o início. Quais são os pontos imprescindíveis? O ponto imprescindível da minha vida, né, é casar na igreja. Então, que haja esse planejamento de igreja, que haja esse orçamento já disponibilizado ali para você investir na igreja, porque nada é de graça no casamento, né? Os noivos, na verdade, costumam brincar que tudo para casamento é tudo o dobro do preço. Então, até um brigadeiro que seja essencial para você é necessário constar dentro dessa sua planilha, principalmente se você quer ter um casamento mais organizado e você quer ter mais domínio do que você está fazendo.
Então, deixe isso planejado do começo ao fim. Vou tomar uma água, gente, porque tá difícil. Eu fico falando aqui, falando e... Bom, vamos lá. Próxima dica que eu vou passar para vocês ainda é sobre o espaço. Acho que muito do planejamento, ele é ditado de acordo com o espaço que você vai se casar. Eu vejo muitos casais, isso é um erro muito comum, de casais que escolhem o espaço X, por exemplo, vamos nos casar na praia. O sonho da minha vida é casar no pé na areia. Tá tudo bem? Porém, existe um único item que casal nenhum, assessor nenhum consegue prever, que é o tempo. Então, se você vai se casar na praia, pé na areia, existe uma cobertura? Existe, você já programou uma tenda ou guardou dinheiro para essa tenda ou se planejou para contratar isso lá na frente? É importante demais que você pense nesse quesito ali do planejamento. É importante que você tenha sempre um plano B. Se você for se casar numa igreja e se chover, ela tem uma cobertura onde a noiva pode descer e entrar tranquilamente? Não, não tem. Então, como a gente vai adaptar isso? É o único ponto que é impossível a gente prever. A gente pode pesquisar, existem sites, inclusive, que falam pra gente se nos últimos anos, no dia tal, choveu. Mas não, é literalmente uma previsão, a gente não pode contar com isso. É importante que vocês tenham o plano B e que vocês gostem desse plano B, gente. Porque a coisa mais triste que tem é quando os noivos optam em casar em algum espaço específico, que tem um plano A maravilhoso, incrível e dos sonhos deles, e eles odeiam, abominam o plano B. Se a gente tem que trocar do plano A para o plano B, a gente gera uma frustração na semana ou no dia do casamento. E aí é uma coisa tão irreversível, os noivos eles já entram nessa cerimônia de casamento, eles já entram nessa festa sem o sorriso, sem o brilho que é necessário desse casamento. Então, busque espaços, busque soluções de casamentos que tenham um plano B e que esse plano B seja completamente apaixonante como o plano A. Claro, pode não ser o melhor dos cenários, mas que você aceite de coração casar nesse plano B, caso seja necessário. Sobre o espaço, vou dar mais uma última dica, que é até para a gente finalizar. Quando vocês forem começar as pesquisas, vocês já vão ter em mãos, seja você ou sua assessora, vocês vão ter em mãos a data que vocês pretendem se casar, ou pelo menos a época, como eu expliquei, seja um sábado, ou pode ser um domingo, ou uma sexta-feira, ou uma quinta-feira, tudo isso vai influenciar em valores, em formatos e em disponibilidade. Vocês já vão ter a quantidade média de convidados que vocês precisam, isso vai influenciar em capacidade do local, vai influenciar em valores, tudo sempre influencia em valores, gente, eu vou voltar nisso. Vocês já vão ter também o horário, vocês vão saber se o espaço que vocês pretendem contratar, a igreja, o buffet, o restaurante, se ele faz mais de um evento por dia, se ele tem limitação de horário para início, para término, para que você adeque esse planejamento do casamento dentro das realidades do espaço. E você já vai ter o seu valor de orçamento, você já sabe, se vocês querem investir 50 mil, se você pega um orçamento de um espaço, de um buffet, que é só o espaço e a gastronomia, e tá lá 100 mil, você já sabe que fugiu do orçamento. Você já sabe que ali, por mais que você negocie, ainda não vai caber o vestido da noiva, a música da cerimônia, a assessoria, o fotógrafo. Não, você já extrapolou. Porém, não, né? É o lugar da minha vida, eu quero casar aqui. Aí você vai ter, de repente, adaptar algumas coisas no seu casamento, seja em quantidade de convidados, seja em época do casamento, ao invés de casar num sábado, casa numa sexta, que é um pouco mais barato. Você vai moldando esse casamento de acordo com aquilo que você espera e planeja, e aquilo que você pode ou não abrir mão também. Porque não adianta, se é o sonho da sua vida casar no pôr do sol, você casar
à noite, se não for confortável para vocês. Então, você vai trabalhar sempre pensando que o casamento é um sonho. Então, coloque esse sonho como prioridade. E dentro desse sonho, você vai adaptando, se necessário, a sua realidade financeira, a capacidade do espaço, as quantidades de convidados que você tem, a sua data. E aí você vai ornando ali até chegar no resultado final. Então, gente, resumindo, deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Olha a Lohana aí. A Lohana ela não perde uma live, né? E eu espero que não perca mesmo, porque a gente tá no planejamento do casamento dela, então tem que trabalhar mesmo. Acabou de ficar noiva, não pode perder live para aprender todas as dicas. Anota já cada uma. Bom, gente, e refinando, como que vocês devem fazer para começar o planejamento? Responde aquelas 4 perguntinhas: quando, para quem, quanto e como será esse casamento. Com base nessas 4 perguntinhas, fica muito mais fácil você buscar orçamentos, você buscar referências, você buscar fornecedores que estejam dentro do seu planejamento. Você não estoura orçamento, você não tem problemas com a capacidade do local, você não tem surpresas desagradáveis em relação ao horário, à estrutura, a formatos. Quando você já tem essas 4 perguntinhas muito bem definidas, todo o planejamento corre muito mais bem. Certo, gente? Falei que hoje a live ia ser bem curtinha, porque é bem como começar e não como planejar todo o casamento, mesmo porque são muitos anos de estudo pra gente falar só como planejar em 1 hora, né? Então, esse é bem o início para quando os noivos estão perdidos, não sabem muito bem por onde começar, para como vocês devem direcionar ali as pesquisas de vocês, se programar, se organizarem antes de começar cada uma das pesquisas. Como eu já falei, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão de live, pode deixar aqui nos comentários, pode comentar na última foto, pode me mandar um direct, pode entrar em contato pelo WhatsApp e me mandar, porque a intenção é literalmente trazer conhecimento para vocês noivos. Muitas vezes, os maiores problemas que eu tenho com a assessoria dos casais é quando o casal contrata serviços sem saber na sua totalidade de como ele está contratando, se está correto o contrato, se o formato está certo, e já não refina essas expectativas no início. Chega lá na frente do casamento, como eu disse, o casamento ele acaba se tornando muito cansativo para os noivos, se tornando um fardo, ao invés de ser prazeroso. Quando a gente alinha as expectativas, quando os noivos sabem o que eles estão contratando, como eles estão contratando, o que eles estão fazendo, qual que é o planejamento, o que começa, o que vai por último, o que é prioridade, o que não é, como planejar o orçamento, isso facilita. Chega lá na frente, a gente só vê um casal que curtiu todo o planejamento do casamento, além de curtir o dia do casamento, porque o dia passa assim, num piscar de olhos, e é muito difícil a gente aproveitar o dia se a gente não curtir todo o processo do casamento. Então, eu agradeço quem ficou aqui, quem passou, e para todo mundo aí que pegou uma dica ou outra. Depois eu vou deixar essa live salva e aí eu aguardo, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar. Um beijo, gente!